Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, minhas saudações. Eu neste vídeo estou dando continuidade ao tema dosimetria da pena. Este já é o vídeo número 5 que eu trato da dosimetria. Aqui eu abordo a segunda fase, o que eu chamo de parte 2, onde vou tecer alguns comentários a respeito do Instituto da Reincidência, que está previsto no artigo 63 e 64 do Código Penal e também no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Conceitualmente falando, a reincidência ela vem a ser o estado jurídico de quem pratica um ilícito penal e na data do fato desse ilícito penal já tem uma condenação anterior transitada em julgado por outro ilícito penal precedente, desde que a condenação anterior não esteja excluída da indução à reincidência, porque a maioria das condenações anteriores elas vão induzir em reincidência, mas tem alguns casos em que, mesmo havendo condenação anterior, o agente não estará induzido em reincidência. É o que nós chamamos de primariedade técnica, conforme a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Falo inicialmente agora, sobre a questão das espécies de reincidência que nós temos previstas na nossa ordem jurídica e também aí trabalhadas tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Primeiramente, uma classificação quanto à espécie de infração penal precedente, quer dizer, aquela infração penal lá de trás, cuja condenação gerou a reincidência agora para um segundo fato ilícito penal. Eu posso ter uma reincidência criminosa, uma reincidência contravencional ou uma reincidência mista. A reincidência criminosa, que está conceituada, que está tratada no artigo 63 do Código Penal, ela se dá quando eu tenho uma reincidência de crime para crime. Então, aquele fato lá de trás, que gerou a primeira condenação indutora em reincidência, era um crime, e agora o fato que está sendo julgado, o segundo fato, também é um crime. Então, quando eu tenho crime e crime, eu tenho uma reincidência que nós podemos chamar de criminosa ou de delituosa. Eu posso também ter uma reincidência contravencional, quando a reincidência ela se dá de contravenção para contravenção. E aí o regramento está previsto no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Então, se a primeira infração penal foi uma contravenção, que gerou uma condenação, que transitou em julgado, e depois disso o sujeito pratica uma nova contravenção, esta situação, a Lei de Contravenções Penais, ela prevê como reincidência contravencional, está prevista no artigo 7º da Lei de Contravenções. E ainda nós podemos ter também uma reincidência mista, quando a reincidência se dá de crime para contravenção. Então, o sujeito pratica um crime, ele é condenado por este crime, esta condenação transita em julgado, e depois desse trânsito em julgado de uma condenação por crime, ele pratica uma contravenção. Então, essa é uma reincidência mista, justamente porque ela envolve uma mescla entre a primeira condenação por crime e a segunda por contravenção. Nós temos uma situação, a reincidência mista também encontra amparo no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Nós temos uma situação, apenas para registrar aqui, depois eu vou falar mais detalhadamente sobre ela, de que não há previsão como reincidência quando o primeiro fato que gera a primeira condenação
for uma contravenção e o segundo fato for um crime. Então, se o sujeito praticar uma contravenção, for condenado por esta contravenção, transitar em julgado e depois ocorrer um crime, depois praticar um crime, esta situação ela não é prevista nem no artigo 63 do Código Penal, nem no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, como indutora, como geradora de reincidência. Então, para ter reincidência, tem que ser crime para crime, contravenção para contravenção ou crime para contravenção. Contravenção para crime não tem previsão legal, houve aí algum tipo de esquecimento, algum cochilo do legislador que não previu essa situação como uma situação geradora de reincidência, certo? Então essa é a primeira classificação que leva em consideração, como eu disse, a espécie de infração penal precedente. Crime, crime, reincidência criminosa, contravenção, contravenção, reincidência contravencional e crime, contravenção, reincidência mista. Contravenção para crime, não temos previsão legal desta situação como geradora de reincidência. Uma segunda classificação envolve a tipicidade da infração precedente, é esse o critério, quanto à tipicidade da infração precedente. E aí eu posso ter uma reincidência genérica ou reincidência específica. A reincidência genérica ocorre quando a condenação anterior é por infração penal de tipicidade diferente em relação à condenação que agora, no segundo momento, está sendo o alvo do julgamento e da condenação. Então, se a condenação anterior ela for aquela indutora de reincidência, ela for por uma tipicidade diferente da condenação que agora está sendo passada, então eu tenho o que nós chamamos de reincidência genérica. Por exemplo, lá naquele primeiro fato que gerou a condenação, que transitou em julgado, o sujeito foi condenado por furto. E depois desse trânsito em julgado, ele praticou um roubo. Então eu tenho furto para roubo, reincidência genérica, por quê? Porque as tipicidades que envolvem as duas condenações são tipicidades diferentes. Quando a tipicidade da infração precedente e da atual, daquela que induziu a reincidência, e desta condenação atual são tipicidades idênticas, né, da mesma espécie, então nós vamos ter a chamada reincidência específica, que é aquela em que as condenações dizem respeito a uma mesma espécie, a uma mesma tipicidade básica do crime. Então, por exemplo, se na condenação anterior o sujeito foi condenado por furto e agora nesta segunda ele também está sendo condenado por furto, eu tenho uma reincidência específica em crime de furto. Então, quanto à tipicidade da infração precedente, eu vou poder ter reincidência genérica, quando as tipicidades entre a anterior e a atual são diferentes, ou reincidência específica, quando a tipicidade da infração precedente, que induziu a reincidência, é a mesma, é idêntica à tipicidade do crime atual, que agora está gerando a segunda condenação. Eu ainda tenho uma terceira classificação possível quanto ao número de condenações anteriores. E eu posso, neste caso, então, ter a reincidência, pura e simplesmente dita dessa forma, reincidência. Também podemos falar de reincidência simples ou ainda unirreincidência, que é aquela hipótese em que o sujeito registra apenas uma condenação anterior a esta que agora está sendo lavrada, que está sendo passada, certo? Então, se ele tiver apenas uma condenação anterior
com trânsito em julgado anterior ao fato, a data do fato que agora está sendo julgado e gerando uma segunda condenação, então uma condenação anterior apenas, eu tenho apenas reincidência, ou reincidência simples, ou ainda unirreincidência, como queiram chamar. Quando houver mais de uma condenação anterior indutoras no caso de reincidência, então 2, 3, 4 condenações anteriores, e agora eu estou gerando mais uma condenação. Então, quando há mais de uma condenação anterior indutora de reincidência, ou indutoras de reincidência, nós temos o que chamamos de plurirreincidência. A plurirreincidência é a hipótese então, na qual o sujeito tem 2 ou mais condenações anteriores à atual, indutoras de reincidência. Se ele tiver uma condenação anterior apenas, reincidência, ou reincidência simples, ou unirreincidência. E quando ele tem mais de uma condenação anterior indutoras de reincidência para o atual julgamento, 2, 3, 4 condenações anteriores, a este fenômeno nós chamamos de plurirreincidência. Nós, particularmente, pensamos que nas hipóteses de plurirreincidência, nós podemos utilizar uma delas para gerar a agravante do artigo 61, inciso 1, e as demais condenações anteriores, que não servirão para a reincidência, que não serão aproveitadas para isso, pensamos que podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de antecedentes, utilizando elas, então, no seu efeito subsidiário. Tá? Mas isso vamos falar um pouquinho mais à frente. Quais são as condenações anteriores indutoras de reincidência? Todas as que não estão excluídas expressamente ou por ausência de previsão legal da condição de indução. Mas isso eu falo logo na sequência. O estado jurídico de reincidência, ele tem um sentido antagônico, digamos assim, que é o estado jurídico de primariedade. Então, ou o sujeito, todos nós, na vida, ou somos primários ou somos reincidentes. Então, a ideia de reincidência, ela se contrapõe ao conceito, à ideia de primariedade. Então, a primariedade é a ausência de reincidência, dá para dizer dessa forma. Nós podemos falar em primariedade real, as duas espécies de primariedade. A primariedade real, que é o estado jurídico de quem nunca teve uma condenação anterior. Então, se o sujeito realmente nunca teve uma condenação anterior, ele é um sujeito primário real ou realmente primário. E nós temos também a chamada primariedade técnica, que é aquela hipótese do sujeito que já teve condenação anterior, mas que por alguma razão técnica, por alguma razão jurídica, esta condenação anterior, ela não é capaz, ela não pode induzir reincidência. Então, o sujeito, quando nós falamos ele é tecnicamente primário, nós estamos automaticamente dizendo que ele já teve uma condenação anterior, mas que essa condenação anterior, ela não é capaz, por algum motivo técnico, por alguma exclusão legal, de gerar reincidência. Então, voltando na questão conceitual da primariedade real para quem nunca teve condenação e primariedade técnica para quem já teve condenação anterior, a data do fato que agora está sendo julgado, com o trânsito em julgado, essa condenação anterior, mas por algum motivo essa condenação anterior, por alguma exclusão legal, ela não é capaz de gerar reincidência. E quais são, então, as condenações anteriores que geram reincidência? Todas aquelas que não geram. Pode parecer óbvio, mas é assim que a gente trabalha. Todas as que
todas as que não estão excluídas da indução em reincidência, gerarão reincidência. Então é importante que nós conheçamos quais são as condenações anteriores que não geram reincidência, que não são, mesmo que elas ocorram, mesmo que elas transitem em julgado, não haverá indução de reincidência. Tá? São algumas hipóteses que eu vou falar agora para todos os que estão nos assistindo através desse vídeo. A primeira hipótese de, havendo uma condenação anterior, essa condenação não poder gerar reincidência, é aquilo que nós chamamos de transcurso do período profilático, também chamado de período depuratório, uma situação que está prevista no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. O que diz o artigo 64, inciso 1? Diz que, uma vez que o sujeito, por conta de uma condenação anterior, tenha cumprido a sua pena, a partir do encerramento, da data que o sujeito encerra o cumprimento da pena anterior, conta-se para frente o prazo de 5 anos. 5 anos. É o quinquênio profilático. E esse período de 5 anos, então, é o que nós vamos chamar de período depuratório ou período profilático, um quinquênio profilático. Depois de passados 5 anos de o sujeito ter cumprido, não é da data da condenação anterior, é do término do cumprimento da pena de condenação anterior. Então, passados 5 anos a contar do dia em que a pena pela condenação anterior foi integralmente cumprida, o sujeito, então, não pode mais ter contra si a utilização daquela condenação anterior para fins de reincidência, certo? Então, não subsiste condenação anterior para fins de reincidência após 5 anos contados a partir do término do cumprimento da pena que deu origem àquela condenação, que decorreu, melhor dizendo, daquela condenação anterior. Tá? Nestes 5 anos, o 64, inciso 1, autoriza que para o cômputo dos 5 anos depuratórios pode ser utilizado também o período em que o agente tiver ficado ou em suspensão condicional da pena, né, artigo 77 e seguintes do Código Penal, ou também o período em que ele ficou em livramento condicional, artigo 83 e seguintes também do Código Penal. Então, para fins do prazo do período depuratório, o período de suspensão condicional da pena ou de livramento condicional também pode ser utilizado para esse cômputo. Então, por exemplo, o sujeito cumpriu integralmente a pena, não teve direito a sursis e não teve direito a livramento condicional. Conta-se do dia que terminou a pena. Agora, imaginemos que o sujeito ficou lá 2 anos em livramento condicional. Cumpriu uma parte da pena e ficou depois 2 anos em livramento condicional. Estes 2 anos do livramento condicional, eles são computados para os 5 anos do período depuratório. Então, a partir da concessão do livramento condicional, claro que se ele não foi revogado, se ele foi mantido até o seu final, então se considera esse período dos 2 anos e para completar 5, então, teremos mais 3 anos até a integralidade do período depuratório. Isso é o que diz o artigo 64 do Código Penal, em relação ao período depuratório. Uma outra hipótese na qual nós vamos ter também condenação anterior com trânsito em julgado, mas que não é capaz de induzir reincidência, é a hipótese de a condenação anterior ser por crime militar próprio. E esta regra ela está no artigo 64,
inciso 2 do Código Penal. Tá? O artigo 64 diz que não vai também induzir reincidência se a condenação anterior for por crime militar próprio ou por crime político. Então, falo primeiro aqui do crime militar próprio. O que vem a ser? É aquele crime, é algum daqueles crimes que estejam tipificados no Código Penal Militar e que apenas o militar pode cometer, que não é passível de ser cometido por pessoa que não seja militar. Então, todos os crimes tipificados no Código Penal Militar, que apenas militar pode cometer, a estes crimes nós damos o nome, nós classificamos como crimes militares próprios. Exemplos desses crimes militares próprios: a recusa à obediência, lá do artigo 163 do CPM, a violência contra a inferior, do artigo 175, o crime de deserção, do artigo 187, o crime de cobardia, do artigo 363. Todos estes crimes aqui reportados, e vários outros, são crimes que apenas o militar pode cometer, que não podem, não há como serem praticados por civil. Existe ali a necessidade de uma condição especial do agente, que é o fato de ser militar. Então, estes crimes mencionados, reportados, tipificados no Código Penal Militar, que apenas militar pode praticar, pode ser o sujeito ativo, a estes crimes nós damos o nome de crimes militares próprios. E se a condenação do agente, aquela anterior, a primeira, tiver sido, então, por um crime militar próprio, este crime militar próprio não irá induzir reincidência para fins de crimes comuns, certo? Essa é a primeira das hipóteses estabelecidas no inciso 2 do artigo 64. E também no artigo 64, ainda no inciso 2, também não vai induzir reincidência a condenação anterior por crime político. Crimes políticos são aqueles crimes que colocam em risco determinados bens jurídicos, como a integridade do território nacional, a soberania nacional, o regime democrático, o sistema representativo, o nosso Estado federado, os chefes dos poderes da União Federal. Na verdade, a maioria dos tipos penais situados entre o artigo 8º e o artigo 29 da Lei 7.170, de 1983, que é conhecida como Lei de Segurança Nacional, a maioria dos crimes tipificados ali, e os crimes lá estão tipificados entre o artigo 8º e o 29, a maioria destes crimes será considerado tecnicamente crime político. Então, por exclusão também do artigo 64, inciso 2 do Código Penal, se a primeira condenação, aquela que poderia ter induzido reincidência, for por crime político, desses entre o artigo 8º e o 29, a maioria deles pelo menos, da Lei 7.170, da Lei de Segurança Nacional, estes crimes, então, não irão induzir reincidência. Também não irão induzir reincidência. Uma outra hipótese de não indução em reincidência será, já falamos sobre ela um pouco atrás, a condenação por crime se a condenação precedente, se a condenação anterior à primeira, tiver sido por contravenção, né? Agora, há pouco atrás, nós falamos que nós temos a reincidência criminosa, de crime para crime, a reincidência contravencional, de contravenção para contravenção, a criminosa prevista no artigo 63 do Código Penal, a contravencional prevista no artigo 7º da Lei de Contravenções, a reincidência mista, né, que envolve
a prática primeiro de um crime para depois uma contravenção, mas nós não temos prevista, nem no artigo 63 do Código Penal, nem no artigo 7º da Lei de Contravenções, a hipótese de eu ter praticado uma contravenção inicialmente e depois, aquele primeiro ilícito penal, uma contravenção, e depois, agora está sendo julgado um crime. Então, contravenção para crime, né? Primeiro ilícito penal, contravenção, condenação, trânsito em julgado. E depois disso, um fato criminoso, nesta hipótese nós não temos reincidência. Até para os alunos gravarem, eu sempre digo assim, gravem a sigla COCRI, né? A siglazinha COCRI. Por quê? CRI, crime, gera reincidência. CRICO, crime e contravenção, gera reincidência. Até uma palavra meio chula, mas fica até um pouco jocosa, né? Contravenção, gera reincidência. Agora, COCRI, contravenção para crime, não gera reincidência. Tá? Então, é uma outra hipótese que uma condenação anterior, mesmo transitada em julgado, ela não vai gerar reincidência. Tá? Uma outra situação em que há condenação anterior e que também não vai gerar reincidência é se o sujeito tiver sido condenado ao cumprimento de uma medida socioeducativa por conta de um ato infracional que ele tenha praticado quando ainda tinha menos de 18 anos de idade, na sua fase de adolescência. Nós sabemos que a adolescência ela vai dos 12 aos 17 anos de idade completos. Então, se o sujeito ele praticou um ato infracional, tecnicamente nós devemos chamar de ato infracional, o fato típico e antijurídico praticado por um adolescente. E ele sofreu aí uma condenação a cumprir uma medida socioeducativa das previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esta condenação anterior ao cumprimento de medida socioeducativa não será capaz de induzir reincidência para fins de agravamento da pena do agente no que tange a segunda fase da dosimetria. Tá? Então, todas estas situações que eu mencionei até aqui. O transcurso do período depuratório. A existência de condenação anterior também por crime militar próprio, por crime político ou de contravenção para crime. E ainda, se uma eventual condenação anterior for por medida socioeducativa pelo fato de o fato típico e antijurídico ter sido praticado à época em que o agente era ainda inimputável pela sua idade, nenhuma destas condenações anteriores poderá ser utilizada para fins de reincidência. De resto, o que nós utilizamos, então, em termos de condenação anteriores para fins de reincidência? Todas as condenações que não se enquadrarem em alguma destas exclusões mencionadas. Qualquer outra condenação criminal que eu digo por infração penal, que desde que não se enquadre em uma destas hipóteses mencionadas de exclusão, né, todas elas, então, gerarão reincidência criminal e aí impactarão na segunda fase da dosimetria. E se uma condenação anterior, ela não gera reincidência, ela está numa destas hipóteses que nós mencionamos aqui de exclusão. Então, se ela está excluída da indução em reincidência, o sujeito, mesmo com essa condenação anterior, ele não poderá ser considerado reincidente e, portanto, não poderá ter a sua pena
agravada por este motivo na segunda fase da dosimetria. Esta condenação anterior, não indutora de reincidência, ela pode produzir algum efeito na dosimetria? Aí nós temos que verificar o tipo de condenação anterior. Tá? Existe um entendimento pacificado, né, podemos dizer assim, que naquelas hipóteses em que o crime precedente for crime militar próprio, crime político, que eu tiver aquela situação do COCRI, agora uma condenação por crime e a precedente que transitou em julgado por contravenção. E ainda uma condenação anterior, sempre com trânsito em julgado, isso é importante que se diga, na data do fato, na data em que ocorreu o segundo fato, é o que gera a contravenção. Então, nesses três casos, se eu tiver na data do fato uma condenação anterior por crime político, crime militar próprio ou por contravenção sendo o segundo crime, não há dúvida de que a hipótese vai poder ser utilizada não como contravenção em função da exclusão, mas sim como antecedente na primeira fase da dosimetria. Uma outra hipótese que também se entende que é passível de ser utilizada como antecedente é quando a condenação por um crime anterior e o trânsito em julgado respectivo se dê entre a data do fato que agora está em julgamento e a data deste julgamento. Prestem bem atenção. Quando a condenação anterior, melhor dizendo, quando o trânsito em julgado de uma condenação por um fato anterior, ela se dê entre a data do fato que agora está sendo julgado e a data desta sentença que eu estou passando, que eu estou lavrando hoje. Por quê? Porque na data do fato que eu estou julgando hoje, eu não tinha ainda o trânsito em julgado da condenação pelo crime anterior. Mas, evidentemente, que o fato que eu estou julgando hoje, ele não aconteceu hoje, ele já aconteceu faz um certo tempo. Então, se nesse meio tempo, entre o dia que o fato que eu estou julgando hoje e o julgamento de hoje, a decisão condenatória por um fato anterior, ela transitou em julgado neste meio tempo, esta decisão condenatória pelo fato anterior, que transitou em julgado neste meio tempo, ela não pode gerar reincidência, porque ela não é anterior ao fato que agora eu estou julgando. Ela é posterior ao fato que agora eu estou julgando. Ela não gera reincidência, mas ela pode ser utilizada como antecedente também na primeira fase da dosimetria. Tá? Então, isso é pacificado que poderá gerar indução, não a reincidência, mas indução de antecedentes que vão dizer contrariamente aos interesses do réu na primeira fase da dosimetria. Condenação por crime político, condenação por crime militar próprio, claro que desde que não alcançados pelo efeito depuratório, condenação anterior por contravenção, se agora eu estiver julgando um crime, e condenação com trânsito em julgado, havida entre a data do fato que agora eu estou julgando e o julgamento que hoje eu procedo. Todas estas são 4 hipóteses, né? Todas essas 4 hipóteses, não há dúvida, é pacificado, que vão poder ser utilizadas como antecedentes. Há ainda 2 hipóteses que há uma discussão, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, se podem ou não ser utilizadas como antecedentes. A hipótese primeira, em que existe essa discussão,
diz respeito à questão do período depuratório. Para alguns autores e para alguns tribunais, o transcurso do período depuratório ele não pode também ser utilizado como antecedente. Aquela condenação lá atrás, de anterior, que o sujeito cumpriu e depois transcorreu o período depuratório, e aí depois do transcurso ele retornou à condição de primariedade técnica, esta hipótese, para alguns tribunais e para certos doutrinadores, ela não pode ser utilizada nem como reincidência, porque ela está excluída pelo 64, inciso 1, mas também não poderá ser utilizada como antecedente por conta exatamente daquilo que diz o 64, inciso 1. Se excluiu a reincidência, que a rigor é algo mais relevante do que os antecedentes, implicitamente, então, teria excluído o antecedente. E aí não poderia ser utilizada depois do transcurso do período depuratório, nem na segunda fase como reincidência e nem na primeira como antecedente. Mas há entendimento diverso, há entendimento diferente, que analisa essa questão sob uma outra ótica e sob uma outra linha argumentativa, que diz o seguinte, olha, a reincidência é um estado jurídico e, de fato, o artigo 64, inciso 1, transcorrido o período depuratório, faz com que o agente retorne à condição de primário técnico, se nenhuma outra condenação tiver tido nesse meio tempo. Então, ele retorna à condição de primariedade técnica depois dos 5 anos do período depuratório. E apaga-se, portanto, o estado jurídico de reincidência. Porém, nessa segunda linha de raciocínio, os antecedentes não são um estado jurídico. Os antecedentes, eles são fatos, são episódios. E os episódios, os fatos, depois que eles acontecem, eles não têm como ser apagados. Eles não desaparecem. Não é porque o sujeito cumpriu a sua pena, que transcorreu depois disso 5 anos, que o fato que ele praticou lá atrás vai desaparecer. Se o fato lá de trás for um homicídio, a vítima não ressuscita depois dos 5 anos. Né? Se o fato for outro, as coisas não voltam a ser exatamente como eram antes, depois desse fato. Então, o fato ele não se apaga. E pelo fato de o fato não se apagar e antecedentes serem fatos, então os adeptos dessa segunda corrente dizem, olha, o estado jurídico de reincidência está apagado pelo 64, inciso 1, mas o fato praticado lá atrás, o fato antecedente, esse não se apagou, esse não teve como, não foi possível deixar de ter existido. Então, nestas circunstâncias, então essa segunda corrente diz que, embora o período depuratório, então, transcorrido, apague a reincidência e, portanto, a pessoa volte a ser tecnicamente primária, aquela condenação anterior que gerou o cumprimento de pena, que depois foi depurada pelo transcurso do período depuratório, né, foi submetida a uma profilaxia pelo período profilático, esta condenação anterior foi apagada. Mas o fato que deu origem a ela não, então este fato é um antecedente sobre o qual se tem uma certeza jurídica, tanto que o sujeito foi condenado, transitou em julgado e ele cumpriu a pena. Então esse fato, uma vez não tendo sido apagado, ele pode sim ser utilizado como antecedente. Então há as duas interpretações, particularmente nós nos filiamos à segunda, no sentido de que o período depuratório ele apaga o estado jurídico de reincidência, mas pelo fato de antecedente ser um episódio, ser um acontecimento, ser um fato, e esse fato não poder ser desfeito, né, desconstituído, desfeito, então a condenação anterior, mesmo transcorrido o período depuratório, na nossa opinião, ela pode sim ser utilizada para fins de antecedentes na primeira fase.
E uma outra questão ainda, por fim, que também tem uma certa divergência, que não é pacificada, é se a condenação anterior tiver sido por medida socioeducativa, né? A medida socioeducativa, por conta de fato praticado à época em que o agente ainda não tinha atingido a idade de 18 anos, né? Que não tinha alcançado a imputabilidade penal. Essas condenações anteriores à época da adolescência, elas podem ser utilizadas para fins de antecedentes ou não podem, né? Há um volume muito grande de entendimentos dizendo que não é uma condenação criminal, que ela é uma condenação que a gente chama de condenação especial por conta da situação de menoridade, né, do agente. Então, ela não poderia ser utilizada depois, quando ele já fosse penalmente capaz, para fins de antecedentes criminais. Mas outros dizem que não, pela mesma linha argumentativa que nós usamos há pouco, em relação à condenação que depois acabou sendo apagada pelo transcurso do período depuratório. Essa segunda linha argumentativa diz, olha, não importa quando é que o agente praticou esse fato. Se ele praticou um fato durante a sua adolescência e nós temos a certeza jurídica deste fato, porque houve uma condenação ao cumprimento de medida socioeducativa, mesmo que a decorrência não tenha sido uma penalização criminal em função da idade do agente, o fato em si não se apaga. O fato existiu e sobre ele nós temos certeza jurídica. Então nós podemos utilizar esse fato praticado, mesmo à época da adolescência, para, através dele, classificarmos os antecedentes do réu, do condenado agora, como antecedentes ruins, antecedentes que não lhes são benéficos, digamos assim. Tá? Então, sobre a questão, e essa segunda corrente, particularmente, é também no que tange também a medida socioeducativa, é aquela a qual nós modestamente nos filiamos, respeitando posições em contrário, mas nos filiamos a esse segundo entendimento de que tanto os crimes cuja condenação foi cumprida, que depois observou-se o período depuratório e o sujeito voltou a ser tecnicamente primário, quanto a condenações a medidas socioeducativas por fatos típicos e antijurídicos praticados à época em que o sujeito ainda era adolescente, em havendo os fatos e em havendo certeza jurídica sobre esses fatos precedentes, não há porquê, na nossa opinião, nós imaginarmos que eles possam ser, entre aspas, apagados da vida anterior do agente. Ele os praticou, ele foi responsável por esses fatos, então esses fatos hão, na nossa opinião, que serem sopesados como antecedentes não recomendáveis, antecedentes ruins, em relação ao crime que agora está sendo julgado e, portanto, embora não induzam reincidência para fins de agravamento da pena na segunda fase, podem ser utilizados como antecedentes desabonadores na primeira fase da dosimetria. Certo, meus caros? Então, estas são as principais considerações relativas ao Instituto da Reincidência, que eu aqui emendei, porque tem uma relação jurídica bastante importante, né? Eu emendei aqui também com aquele conceito do que nós podemos ou não considerar como antecedentes lá na primeira fase da dosimetria. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. No vídeo seguinte, sobre dosimetria da pena, nós vamos falar um pouco também sobre as circunstâncias atenuantes. Um abraço a todos e até lá.